Seja bem-vindo ao Moeda ao Ar. Pela primeira vez o Benfica é líder isolado do campeonato e em termos de contas é também o Clube da Luz que nesta altura sai à frente nos lucros semestrais. São dois dos temas para acompanhar ao longo da conversa nos próximos minutos. Vamos também olhar para um eventual perdão de dívida ao Sporting e ainda o que pode mudar na relação entre banca e clubes de futebol. Tudo, como sempre, com a habitual presença de António Pinho Cardão, Horácio Periquito e Ernesto Ferreira da Silva. Meus senhores, antes de mais nada, é um prazer estar aqui convosco e será certamente muito agradável esta conversa. Comecemos pelo jogo jogado dentro das quatro linhas. Horácio Periquito, um fim de semana favorável para o Benfica. Estes 2 pontos de vantagem, o que é que podem significar? Bem, eu diria que este era aquele fim de semana que todos os benfiquistas estavam à espera. É o fim de semana em que o Sporting passou a ter mais adeptos. Sim, eu quero fazer um agradecimento ao Ernesto Ferreira da Silva, acho que foram extremamente simpáticos, apesar de terem merecido ganhar o jogo, mas acho que das duas partes existia claramente a noção que aquele que escorregasse, aliás, isso foi dito por ambos os treinadores, quer pelo treinador do Futebol Clube do Porto, quer pelo treinador do Benfica, que nenhum podia escorregar. Embora estas coisas valem o que valem, como é evidente. E, portanto, o primeiro que escorregasse ficaria em maiores dificuldades. É evidente que, nesta altura, como o Jesus bem disse, com toda a vulgaridade, que é melhor ir à frente com 2 pontos do que com 1 a estar empatado, não é? Não há volta a dar. É evidente que, teoricamente, o Benfica ainda está, com 2 pontos de avanço, ao abrigo dos 3 pontos que pode perder nas Antas, portanto o Porto ainda continua a depender dele próprio. Agora, é evidente que eu já tinha dito aqui também na semana passada, nesta altura, o Futebol Clube do Porto também não está bem. Ou seja, não é que o Benfica tenha jogado bem no domingo. Sim, curiosamente, eu neste domingo encarei este jogo do Benfica como daqueles jogos em que normalmente se ganham títulos, que é difícil as equipas fazerem 30 jogos em grande estilo e, portanto, mesmo o Futebol Clube do Porto, quando ganha os campeonatos, tem sempre 2 ou 3 ou meia dúzia de jogos em que joga muito mal, mas depois há um gol milagroso que lhes dá os 3 pontos, não é? Foi o que aconteceu ao Benfica. Tem daqueles que a bola tem que entrar, seja como for. Exatamente. E senti-se que a equipa, pelo menos senti isso, enfim, cada um sente à sua maneira, eu senti que a equipa estava ansiosa. Percebia que depois de marcar aquele golo, não podia sofrer um golo e, portanto, a equipa estava muito tensa a tentar defender, tanto que notou-se, tirou o avançado, o Cardoso, e meteu um médio, o que não é típico do Jesus, fez isso 2 ou 3 vezes. Eu acho que é justo, é evidente que eu sou benfiquista, mas acho que é justo, acho que o Benfica tem estado melhor que o Futebol Clube do Porto, porque se repararem, na semana passada eu já fiz essa observação, uma pergunta um pouco, enfim, mais atrevida, gostava de saber, enfim, o que é que se diria do Jesus ou do Benfica ou do seu plantel se tivesse empatado em casa com o Olhanense, se depois a seguir tivesse jogado para a Liga dos Campeões, com todo o respeito pelo poderoso Málaga, mas ganhou com um gol fora de jogo. Não estou propriamente a tirar mérito, estou a fazer uma constatação de factos. Tivesse conseguido vencer o Rio Ave por 2-1, depois tentado a perder, e com 2 penaltis, que foram penaltis, não estou a discutir penaltis, como é evidente, mas ganhou por 2-1 também com muita dificuldade, e no domingo empatou em Alvalade. Portanto, há 4 jogos que o Futebol do Porto joga com muita dificuldade. Deixe-me pegar precisamente nessa deixa, para passar aqui a palavra ao António Pinho Cardão, para saber se de facto está preocupado com esta tendência identificada pelo Horácio Periquito e se acha que isto pode comprometer a corrida ao título, nomeadamente agora com estes 2 pontos de desvantagem. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns ao Horácio e aos benfiquistas por terem atingido o primeiro lugar, que é um caso raro, estranho e não cuidado, pelo menos nos últimos anos. Portanto, eu li hoje ou ontem no jornal que pela primeira vez o Benfica está em primeiro lugar no campeonato. Teve o ano passado. Portanto, é um caso raríssimo e eu acho que devem desfrutar do momento e, portanto, acho que devem usufruir dele pela sua realidade, pela sua raridade. Portanto, usufruam, parabéns, o Benfica está em primeiro lugar. Quanto ao Futebol Clube do Porto, julgo que o Horácio, portanto, está a dizer aquilo que pretende, não aquilo que é a realidade. O Porto, enfim, empatou com o Sporting, também empatou com o Olhanense, tem ganho os outros jogos, no meio fez um dos jogos, julgo que mais conseguidos de qualquer clube português nesta época, que foi contra o Málaga, portanto nada de apreciar o jogo do Porto com o Málaga, porque foi de facto um excelente jogo, assim como com o Sporting. Se nós virmos, podemos analisar o jogo de 2 maneiras, em termos absolutos e em termos relativos. Em termos absolutos, portanto, o jogo que o Porto fez foi um jogo em que teve domínio completo do jogo, com 60 e tal % de posse de bola, teve mais ocasiões de perigo, podia ter eventualmente até perdido o jogo, mas foi de facto um jogo em que o Porto dominou, porventura com alguma lentidão na primeira parte. O treinador até diz que gostou mais da primeira parte,
Eu gostei menos da primeira parte e gostei mais da segunda, portanto há aqui... Faltou aqui uma entrada mais agressiva do formas Porto, diferentes realmente de ver o jogo. Agora, o que acontece é que o Sporting se superou, e se nós virmos o Porto analisarmos o Porto em relação àquilo que costuma ser o Porto, então aí assim o Porto esteve abaixo. Portanto, o Porto só esteve abaixo em relação àquilo que costuma fazer, não em relação, digamos, ao jogo que fez com o adversário, porque aí, do meu ponto de vista, foi melhor. De onde julgo que vamos ter campeonato até ao fim. O Porto vai ter alguns jogos difíceis, o Benfica também, mas até ao lavar dos cestos é vindima e o Porto, enfim, nem sempre ganha, nem sempre empata, raras vezes perde, mas é natural que, portanto, possa daqui até ao fim ainda almejar, e com toda a justiça, a ganhar o campeonato. Tem uma excelente defesa, tem tantos golos marcados como o Benfica, creio que menos um. Enfim, penso realmente que é isso. Tem excelentes jogadores que agora vão recomeçar depois de um apagamento, porque não estiveram no jogo devido a lesões, e julgo que as coisas, portanto, vão correr realmente para o melhor, como é panágio do Futebol Clube do Porto. Se não conseguirem, pronto, o jogo é jogo, ganhar e perder, tudo é desporto. No final faremos as contas. Ernesto Ferreira da Silva, por esta altura para o Sporting, pouco mais resta do que, de facto, defender a honra. Este empate com o Porto serve para limpar de alguma forma a imagem que o clube tem deixado ao longo das últimas jornadas? Não, o jogo em mim deixou-me duas marcas. Uma, de facto, e aconteceu também um pouco com o Benfica, o Porto entrou tenso em Alvalade, queria ganhar, sabia que de facto em Alvalade também não é fácil ganhar, tal como o Benfica depois também entrou muito tenso em Aveiro. E o que acontece é que o Josualdo, realista, é um homem sabedor, sabia que o Porto tinha uma equipa mais experiente, mais madura, mais rodada e, por que não, mais forte. E, portanto, fez um jogo, montou a equipa neste pressuposto, sem complexos nenhuns, percebendo que neste momento a equipa do Porto é mais equipa que a equipa do Sporting, e pôs os jovens jogadores. Isso é de facto um orgulho. O Sporting, quando volta às origens, tem sempre bons resultados. Foi um erro estratégico, de facto, de gestão desportiva, o ter abandonado completamente a academia, ter trazido 19 jogadores e ter afastado tudo o que era jovens da academia. E, de facto, foi um jogo... Mas acha que esta aposta de Josualdo Ferreira pode, de facto, criar as bases para que o Sporting, no futuro, continue com esta estratégia de apostar nos jovens, sobretudo depois deste período eleitoral? Porque, realmente, o Sporting tem uma excelente academia, onde se trabalha muito bem, reconhecida internacionalmente, uma academia de excelência. E, de facto, estamos a ver, portanto, saem uns jogadores, aparecem outros jogadores com muito talento. Agora é preciso enquadrar aquela juventude, aquela inexperiência, porque são capazes de fazer coisas brilhantes, como depois fazer um disparate muito grande na defesa e dar um gol. Mas acho que, ao fim e ao resto, lamentavelmente, o árbitro do jogo foi o pior. A pior das três equipas foi, de facto, a equipa de arbitragem, porque eu não percebo o protagonismo, a notoriedade que os árbitros acabam por querer. O jogo foi correto. Entre os jogadores, o jogo foi correto. Antes do jogo, nenhum dos dirigentes incendiou o ambiente e o árbitro, não sei por carga d'água, desatou, de facto, no disparate. É um árbitro que, ao longo da sua carreira, está cheio de polémicas em todos os jogos, todos os clubes. Se nós formos ver o passado, quase todos os dirigentes e todos os clubes têm queixado deste árbitro. Portanto, eu acho que não estão todos errados. O árbitro é que não foi de facto feliz num jogo que acho que teve um resultado justo. Muito bem, feito este primeiro rescaldo à jornada, passemos para outro tema que dominou a semana passada, as contas que foram apresentadas pelos três grandes. Horácio Periquito, Benfica apresenta aqui um lucro de praticamente 21 milhões de euros neste semestre, Porto 6,3 milhões de lucro e o Sporting um prejuízo de praticamente 23 milhões de euros. Isto é também reflexo daquilo que se vê na tabela classificativa?
Curiosamente é. Conseguimos fazer aqui um paralelo, embora a diferença entre Porto e Benfica não seja tão grande. Curiosamente é, embora não tenha nada a ver, como é evidente. Mas aquilo que nós temos dito aqui muitas vezes, e acho que nessa matéria estamos todos de acordo, é que os resultados, neste caso financeiros ou económicos, como queira, dos clubes, dependem bastante das receitas extraordinárias. E, portanto, clube que vai à Liga dos Campeões ou que vende bem, pode fazer as duas coisas, tendencialmente tem resultados positivos e pode ter resultados bastante positivos, como aconteceu com o Benfica. E também com o Futebol Clube do Porto venderam bem. O Benfica, ano passado, esteve na Liga dos Campeões, portanto, algum deste diferencial poderá também ter a ver com isso. O Futebol Clube do Porto também esteve, mas mais cedo, como nos lembramos, saiu na fase de pool, e, portanto, tipicamente vamos passar o tempo sempre a citar este tipo de situações. Vende bem, tem jogadores para vender, equilibra através de resultados extraordinários, vai à Liga dos Campeões, equilibra através de resultados extraordinários. Agora é evidente que os clubes tendencialmente têm que começar a reduzir os custos e têm que começar, como toda a gente neste país, vamos ter que começar a viver com aquilo que temos e que produzimos ou que ganhamos, e os clubes historicamente gastam acima das suas possibilidades. Neste caso o Sporting é uma situação, eu não quero individualizar para já, uma situação diferente, porque sabemos que está numa situação muito complicada, agravou substancialmente o passivo, enfim, e tem de facto uma situação muito complicada, inclusive tesouraria imediata, que pode pôr em causa o próprio futuro do clube, como é evidente, mas lá está, o Sporting, como não vai às competições europeias, ou pelo menos não vai à Liga dos Campeões, como não consegue vender, como vende o Futebol do Porto e o Benfica, que têm feito, neste caso, mais o Porto e o Benfica, com que o futebol seja já uma das maiores indústrias exportadoras portuguesas, que as pessoas, enfim, não estará nas 10 primeiras, mas caramba, se estiver nas 20 primeiras ou nas 25 primeiras já será muito bom, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não se apercebem. E, portanto, isto, para já, um pouco à conta do Benfica e do Futebol Clube do Porto, pelas excelentes vendas que fizeram. E, basicamente, é isto. Agora, enfim, os passivos, o Benfica e o Porto têm um saldo positivo entre ativos e passivos, um maior que outro, depende das circunstâncias, os números também se ajustam. O Sporting está numa situação muito mais complicada, mas, enfim, vamos continuar o tempo todo a dizer a mesma coisa, ou seja... É esta a vida dos clubes. O equilíbrio num clube de futebol, com este cenário, com este modelo de gestão, digamos assim, com este Mas cenário, é isso que é preciso mudar, eventualmente, para tornar os clubes mais sustentáveis? Até porque pode haver, de facto, como é o caso do Sporting, 1 ou 2 anos em que não se realizam esses extraordinários. Temos que nesse caso, o Sporting há mais, mas tal e qual como o Benfica também teve, antes de 2005, teve 4 anos fora da Liga dos Campeões. É evidente que tem que haver um ajustamento generalizado, e esses alertas já foram dados, inclusive o primeiro a dizê-lo até foi o Presidente do Benfica, e nota-se alguma disponibilidade dos clubes. O Sporting está a fazer isso um pouco pelas necessidades, como é evidente, imperiosamente tem que o fazer, mas o que é certo é que o Benfica e o Porto vão ter que o fazer também. Ou seja, o Sporting, por necessidade, e bem já começou, como dizia o Ernesto também, e bem, a regressar à sua matriz de base, ou seja, a aposta na academia. Todos nós nos admiramos porque é que o Sporting foi fazer aquele disparate o ano passado, comprar 19 jogadores estrangeiros, quando tem, de facto, uma excelente academia, e quer seguir a ganhar. O Benfica também começa a apresentar alguns resultados da sua academia, e neste momento já tem 2 ou 3 jogadores, na casa dos 19, 20 anos, com capacidade de jogar na equipa principal, e outros aparecerão seguramente nos próximos tempos. António Pinho Cardão. Mas quando olhamos para estes números, e tendo em conta o que o Horácio Periquito estava a dizer das vendas que Benfica e Futebol Clube do Porto têm feito, e foram vendas significativas, quando olhamos para o resultado final em termos de lucro, vemos que há aqui ainda uma estrutura de custos demasiado pesada, que essas vendas não se traduzem eventualmente numa maximização do lucro dos clubes. Vamos lá ver, a estrutura de custos é demasiado pesada em termos relativos para o nosso campeonato, mas se nós virmos em termos internacionais, e o Porto e o Benfica e também o Sporting competem em termos internacionais, digamos, são orçamentos ainda modestos. extremamente modestos, e, portanto, a nossa produtividade é bastante grande. Julgo que apesar de tudo, enfim, os clubes têm que olhar para isso a sério, porque se nós extrapolássemos o resultado sem as vendas de jogadores, o Porto teria para o ano, no ano inteiro, portanto, e supondo que tudo era, digamos, simétrico, o segundo semestre era igual ao primeiro, o Porto teria resultados negativos de 46 milhões de euros e o Benfica de 34 milhões. E o Sporting, então, seria de 53 milhões. Entrando em linha de conta com as vendas dos jogadores,
Mesmo que não houvesse mais vendas este ano, portanto, é altamente provável que o Benfica ainda tenha resultados positivos. Portanto, neste momento, julgo que o Benfica vai ter resultados positivos, mesmo que não venda mais jogadores, se as coisas forem, portanto, simétricas. E o Porto teria cerca de 16 milhões de resultados negativos. Portanto, o Porto precisa de fazer mais-valias de 16 milhões com a venda de jogadores agora no segundo semestre, que parece que não será, de facto, muito difícil. E o Sporting aproximar-se-á dos 50 milhões de prejuízo. Ora, estes 50 milhões de prejuízo do Sporting somam aos 45 de 2011 e aos 45 de 2012. Portanto, apesar de tudo, ou melhor, nestes 2 anos e meio, o Sporting já acumulou 112 milhões de euros de prejuízo. Aí é que está, de facto, a grande diferença do Sporting em relação quer ao Benfica, quer ao Futebol Clube do Porto. Aliás, o Benfica tem uma estrutura de custos, os custos com o pessoal do Benfica, com os jogadores, com a equipa, com todo o staff, são praticamente iguais aos do Porto e aos do Benfica. O Sporting gastou 22 milhões de euros em custos com o pessoal. O Benfica 23 milhões e o Porto 26 milhões. Que é o que gasta mais. Portanto, o Sporting gastou apenas menos 4 milhões do que o Porto e menos 1,5 milhão do que o Benfica. Isto depois de uma estratégia que já estava a ser seguida desde o ano passado de emagrecimento precisamente desses custos. Agora, no segundo semestre, pela venda que fez de jogadores, porventura isto vai descer, mas, portanto, tal como no primeiro semestre, aqui já foi dito, o Sporting tem um plantel caríssimo e se virmos custo-qualidade, de facto é o que está também em piores condições. Também nestes clubes todos, uma grandeza interessante é o cash flow. O Porto teve 20 milhões de cash flow positivo, o Benfica 35 milhões e o Sporting 12 negativos. E se nós relacionarmos o cash flow com o passivo financeiro, o Porto, através do cash flow que gera, consegue pagar o endividamento em 5 anos e o Benfica em 8 anos. O Sporting não há números porque tem cash flow negativo e, portanto, não se podem fazer cálculos desta maneira. No que respeita, portanto, ao acréscimo do passivo bancário, há aqui uma coisa notável. Para o Sporting conseguiu aumentar o passivo bancário em 27 milhões de euros, o que é uma coisa, de facto, enfim, extravagante e até muito extraordinária. Enquanto o Benfica diminuiu em 13 milhões e o Porto diminuiu em cerca de 4 milhões, portanto, o passivo bancário. Significa isto que o Porto está muito igual ao Benfica em receitas, excluindo passos de jogadores, enquanto um tem 40 ou tem 45 milhões, e a diferença de resultados entre o Porto e o Benfica, que foram de 6,4 para 20, portanto cerca de 15 milhões de euros, explica-se por isto. O Benfica teve mais receitas operacionais de 5 milhões, teve mais 10 de venda de jogadores, 15, teve menos 5 milhões de custos e depois teve mais 5 milhões de encargos financeiros, o que dá à volta de que o Porto, o que dá, porque tem um passivo também muito maior, o que dá à volta desta diferença de 15 milhões de euros. Veremos o que dá realmente a segunda parte do ano, mas julgo que é previsível que o Sporting apareça com grandes, altos resultados negativos e o Porto e o Benfica mais equilibrado que o Porto, ou melhor, com melhores resultados que o Futebol Clube do Porto, mas ambos positivos. Ernesto Ferreira da Silva, e depois destas contas, qual é o futuro financeiro do Sporting? Vamos lá ver. Estamos a falar de contas intercalares, estamos a falar de resultados a meio da época. A 30 de 6 de 2012, no final da época, por exemplo, as três sociedades anónimas desportivas apresentavam capitais próprios negativos. Neste semestre estão influenciados fundamentalmente os resultados do Porto e do Benfica pelas transações com jogadores. Como vimos, e isso já foi dito, só o caso do Benfica restou 45 milhões com 2 transferências de 2 jogadores, o Xavi Garcia e o Witzel, e há uma diferença positiva comparando com um período homólogo, 6 meses da época anterior, há um acréscimo de 24 milhões de euros no Benfica com as transações de jogadores. No caso do Porto, há cerca de 11 milhões de positivos também, uma diferença, um acréscimo na transação de jogadores, e no Sporting há 4 milhões negativos. Portanto, e aquilo que eu digo, e tenho dito aqui e repito, o problema não é da gestão financeira do Sporting, nem do Benfica, nem do Porto. De facto, trata-se da gestão desportiva. E a gestão desportiva determina a gestão financeira e não o contrário, ao contrário do que as pessoas pensam. As pessoas pensam se eu tiver
uma excelente gestão financeira, investir muito dinheiro em jogadores, etc, tenho resultados desportivos. Não é assim. O que, de facto, o Sporting... da estratégia desportiva. Exatamente. O que o Sporting precisa, de facto, é de gestão desportiva. E a prioridade deve ser dada na gestão desportiva, mas não é isso que de uma maneira geral, se vê. As discussões acerca do passivo, acerca dos prejuízos, dos empréstimos, e não da gestão desportiva, que é determinante para isto tudo. E, nesse aspecto, Porto e Benfica têm sido mais eficientes em termos de gestão desportiva que o Sporting. Os resultados depois estão aqui, são estes os resultados financeiros. Ernesto, há um dado que me parece importante, e quando estávamos a dizer que o Benfica e o Porto também tiveram resultados positivos, fundamentalmente em função das vendas que conseguiram fazer, perfeitamente de acordo com o Ernesto, basta recordarmos o seguinte: para o Benfica conseguir, e aplica-se ao Porto, para o Benfica conseguir vender o Javi Garcia por 25 milhões e o Witsel por 40, fez um investimento no Javi Garcia de 7 milhões e meio, no momento certo, não é? Quando achou que o devia fazer, e no Witsel e valorizou apenas numa época. Portanto, para se conseguirem estes resultados financeiros, de exportação, digamos assim, também é preciso procurá-los, é preciso investi-los e é preciso condições para investir. Mas o Sporting, por exemplo, investiu também. Investiu no Elias, por exemplo, que custou 8 milhões. Não conseguiu, foi rentabilizar esses ativos. Exatamente. Sim, mas aqui assim, o Sporting tem um problema que o diferencia quer do Porto, quer do Benfica. É que o Sporting tem cerca de 1/3 das receitas, um bocadinho mais que 1/3, mas muito menos que metade das receitas do Porto e do Benfica. O Porto teve de proveitos operacionais, excluindo os passos de jogadores... Mas aí estamos a falar da Liga dos Campeões. Bom, mas é um facto, teve 40 milhões de contos, o Benfica teve 45 e o Sporting teve 17. Mas andamos e só no pessoal. E só no não é. E só nas despesas do pessoal teve 22 milhões. E a gestão desportiva do Sporting, aqui há 2 épocas, ou há 1 ano e meio, foi no sentido de incrementar investimentos. Comprou 20 jogadores e depois, na época seguinte, tornou a comprar mais 15 ou 16 ou 17, sem olhar à parte financeira. Isto parece-me, mal comparado, aquilo que alguns agora também recomendam para o nosso país, que é mais despesa para incrementar, portanto, o crescimento. Portanto, quer ir para crescimento com mais despesa. O Sporting quis ir para crescimento com mais despesa, crescimento de resultados esportivos com mais despesa, e depois dá este resultado bonito que aqui tem. Estamos na gestão desportiva. Quer Portanto, dizer, elas têm que ser conjuntas, não são isoladas uma da outra. A gestão desportiva pode ser uma... se for enquadrada de uma forma correta do ponto de vista financeiro. Se for completamente desligado do ponto de vista financeiro, tal como foi, e portanto dá esta desgraça. Não é desligado, é dar prioridade a um aspecto financeiro em detrimento do aspecto desportivo. E acumulou prejuízos de 112 milhões de euros nestes 2 anos e meio. Quer dizer, isto é descalabro. Portanto, a gestão desportiva não teve em atenção, a gestão financeira tem que ter... Eu diria ao contrário. A gestão financeira... Não teve em atenção a gestão desportiva? Exatamente. Não. Porquê? Porque antes foi ao contrário. Não é nada, porque... Investiram sem dinheiro, investiram com poucas receitas, então, não conseguiram incrementar a receita. A gestão desportiva do Sporting até certo momento estava escrita, era que tinha que ter na equipa principal 5 a 6 jogadores sempre a jogar. Portanto, estamos a falar de gestão desportiva. Pronto. E isso foi determinante, por exemplo, nos 4 anos em que o Sporting foi à Liga dos Campeões e a SAD do Sporting apresentou resultados positivos. Portanto, a partir do momento em que muda a política desportiva e que se diz este modelo não serve, não vamos apostar na formação, vamos comprar jogadores feitos, como o Benfica tem feito e o Porto tem feito melhor que o Sporting fez, porque o Sporting o que fez foi, mudou a política desportiva e os resultados financeiros estão à vista, porque foi buscar jogadores com a mesma idade, não foi buscar jogadores feitos, foi buscar também promessas, 18, 19 anos, que de facto desadaptados da realidade portuguesa e quis pô-los à frente daqueles que saíam da formação. Estamos outra vez na gestão desportiva que apresentou estes resultados. Permitam-me só aqui fazer uma curtíssima pausa neste Moeda ao Ar e daqui a pouco já retomamos este tema. Fique por aí. Até já.